Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais um Ponto e Contraponto. O Brasil vive o clima de expectativa para o segundo turno das eleições presidenciais e aqui em Alagoas para o governo do estado. Outro tema que tomou conta das conversas dos eleitores é a composição das casas legislativas federais e estaduais. Para nos passar um panorama dessa movimentação no mundo político, eu converso com o cientista político Ranulfo Paranhos. Boa noite, Ranulfo. Muito bom te receber aqui mais uma vez no nosso programa. Estela, prazer todo meu. Ranulfo, para a gente começar, eu queria que você falasse como é que você analisa o cenário, o resultado desse primeiro turno das eleições aqui em Alagoas. Estela, eu acho que a gente pode começar a fazer uma análise a partir dos resultados antes e depois da apuração, efetivamente. Por quê? Porque criou-se um mito de que pesquisa de opinião, de uma maneira geral, elas não conseguiram aferir, mensurar ou medir o resultado das urnas, o que não é verdade. Então, quando a gente olha especificamente para o estado de Alagoas, nós tínhamos uma tendência do candidato que ficou em primeiro colocado, ele já vinha crescendo nas urnas, vinha crescendo nas intenções de voto. Havia uma expectativa de alguns articulistas e colunistas de jornais locais que apontavam vitória para ele no primeiro turno. Ora, ele conseguiu 46% das intenções, 46% dos votos depois das urnas apuradas. O que já era previsto. O que estava previsto, ele tinha mais ou menos ali na última pesquisa 40 pontos percentuais. O segundo colocado conseguiu voltar para a segunda posição na última semana. E o terceiro foi caindo. Então, todas essas tendências estavam sendo encontradas nas pesquisas de opinião. Com o resultado final, votos válidos apurados, o que nós encontramos era o que as pesquisas estavam apontando. Agora, o que é que nós temos em relação às pesquisas? Primeiro que pesquisa, aquilo que todo mundo fala, ela mensura o dia, ou seja, ela avalia, ela coleta a informação naquele dia. Pesquisas que nós tivemos acesso, elas estavam medindo a intenção do eleitor entre quarta-feira e quinta-feira no máximo, e nós tivemos acesso às pesquisas na sexta. E aí tem uma coisa muito interessante, todo vereador de interior consegue, tem isso como uma máxima. Se você perguntar como ele faz a campanha, ele vai dizer, campanha se ganha na véspera. Por quê? Porque há uma dinâmica muito grande na opção de voto, na acomodação de preferência dos eleitores. Como os eleitores decidem o seu voto? É na sexta, para o sábado e para o domingo. As pesquisas de opinião, elas não são feitas na sexta-feira, nem no sábado e nem no domingo de manhã. Então, como nós não temos essa informação dos últimos momentos das pesquisas, consequentemente, há mudança, há variação, há definição de voto. E aí você tem definição daquele eleitor que estava indeciso. O eleitor que respondeu à pesquisa de opinião dizendo em quem votaria pode entrar na cota da abstenção. Sim. Ou seja, isso faz muita diferença. No final das contas, faz diferença. Mas veja, as pesquisas, especificamente para o estado de Alagoas e de uma maneira geral para o Brasil, apontaram erros, ou melhor, acertaram dentro das margens de erro. Foi a previsão mesmo do comportamento do eleitor, né? Estava previsto. A outra questão em relação aos resultados do estado de Alagoas é por que então o candidato que estava em primeiro continuou em primeiro? Ele já estava em primeiro antes, porque ele é da reeleição, maior partido político, maior arco de aliança, maior quantidade de prefeitos na sua base de apoio, maior estrutura de campanha, é natural que um candidato com essas características, ele consiga sagrar ou a vitória ou disputar na frente. Ele tem mais chances de disputar, de concorrer. Ele é um candidato mais competitivo. E isso é uma regra das eleições, é uma regra das campanhas. Se você tem esses elementos, é natural que você consiga sair na frente e consiga fazer uma campanha mais competitiva e aumente as chances de sucesso. É lógico, você pode encontrar um candidato que não tem nada disso e ganhar as eleições. E aí é o segredo da democracia, que é a incerteza. Democracia vive disso, vive da incerteza, e é por isso que a gente tem campanhas, eleições, porque a gente não sabe exatamente quem vai ganhar. Ranulfo, os eleitores alagoanos colocaram muitos novos nomes na Câmara dos Deputados, mas na Assembleia a renovação ela foi menor, né? Como é que você pode explicar esse comportamento? Então vamos lá. Primeiro ponto, são 9 deputados federais.
esse número é triplicado para a Assembleia Legislativa do Estado. Então, se são 9, a Assembleia são 27. Desses 9... Tivemos 5 novos. 5 novos nomes. Esses 5 novos nomes a gente vai chamar de renovação. Isso dá mais ou menos 60%, né? Vamos simplificar aqui, 60%. Isso está muito dentro do esperado para o cenário nacional. Quando a gente pega a renovação da Câmara dos Deputados, ou seja, dos 513 deputados que ficam em Brasília, a taxa de renovação lá é cerca de 50%. Ou seja, se você é uma deputada federal, a sua chance de voltar para lá na rodada eleitoral seguinte é cerca de 50%. É isso que acontece com todo mundo. No estado de Alagoas, isso foi um pouco menor. De 9, apenas 4 estão retornando. Está dentro do esperado, está dentro do que todas as estatísticas têm apontado. Se você comparar com outros modelos presidencialistas, por exemplo, os Estados Unidos, a taxa de renovação para a Câmara dos Deputados, um congressista norte-americano, é cerca de 95%. É muito. Você se aposenta como deputado federal norte-americano com muito mais facilidade do que no Brasil, mas está dentro do esperado. Na Assembleia? Em relação à Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, dos 27 nomes, 11 são novatos. Agora, veja, novatos compulsoriamente, porque é bom lembrar que dos 27 deputados, nem todos se candidataram à reeleição. Então, vamos listar aqui. Primeiro que o governador é ex-deputado estadual. Sim. Consequentemente, a vaga dele tem que ser ocupada compulsoriamente. Por alguém. A vice de um dos candidatos também é deputada estadual, consequentemente, e inclusive está no segundo turno, consequentemente, a vaga dela tem que ser ocupada compulsoriamente. Então, ali você já tem... duas renovações. 2 renovações compulsórias, mais as outras. Agora, renovação, sim, não necessariamente renovação de nomes desconhecidos. Se os nomes são desconhecidos, os sobrenomes são conhecidos. Sim. Porque aí você tem novos nomes de grupos políticos que já estão na política há algum tempo. Então, novos nomes de grupos políticos já estabelecidos. Agora vamos falar sobre o segundo turno para o governo do estado, né? Aqui em outra entrevista na TV Ponta Verde, você falou que faltou clareza, né, dos candidatos em apresentar propostas, né? Esse é um desafio que deve ser superado agora nesse segundo turno? Qual é a sua opinião? Vamos entender agora como funciona a dinâmica. Agora você tem tempo igual de TV e rádio para os 2 candidatos do segundo turno e você tem debate dos 2 frente a frente. Qual é o resultado prático disso? Primeiro a gente compara com o primeiro turno. No primeiro turno você tem pulverização de propostas, candidatos nanicos apresentando propostas e frequentando o debate. Não que não sejam importantes, eu acho que são importantes para a democracia. É muito importante que você tenha até candidatos não competitivos participando de debates, porque eles podem ajudar a pautar o debate. Ele pode lançar lá uma proposta que, eventualmente, os principais candidatos não iriam discutir. E tem alfinetadas de mais lados. Tem alfinetada, tem defesa, então dinamiza. Briga, tem dinamiza, isso é importante. Que é o que o povo acaba gostando, né? Gera meme, no final das contas. Quando você tem o segundo turno, é importante e é preponderante que os candidatos sejam propositivos, porque as discussões mais pulverizadas, mais abertas, discussões sobre questões particulares, pessoais, familiares, não que isso não conte, e conta muito, mas é importante propostas, porque o que está em discussão não é a vida pessoal, o que está em discussão é a coisa pública, porque a gente está numa república. República, o termo já diz, é res, que é coisa, e pública, que pertence a todos. Isso é fundamental. É importante que os candidatos centrem o discurso na coisa pública, no interesse coletivo. Se isso não acontecer, a gente vai ficar no debate pessoal, vai ficar no debate vazio de propostas e depois o eleitor não pode reclamar, ou é como se o eleitor não pudesse reclamar, porque ele votou em candidatos que não apresentou propostas efetivas. E isso é importante para o eleitor e é importante para os candidatos terem em mente. Então, a gente volta daqui a pouquinho para conversar mais, tá certo? Nós vamos para um rápido intervalo comercial e na volta eu sigo conversando com o cientista político Ranulfo Paranhos sobre o cenário político nessas eleições no Brasil e em Alagoas. Não saia daí.
Estamos de volta com Ponto e Contraponto. Eu estou recebendo o cientista político Ranulfo Paranhos. Ranulfo, no primeiro bloco, a gente falou sobre o cenário político local. Mas agora eu quero trazer aqui a política nacional, já que a disputa pela presidência vai ser resolvida apenas no segundo turno, né? Quais serão, na sua opinião, as prioridades das campanhas de Bolsonaro e de Lula? Primeiro, uma explicação mínima, é que por que a gente tem segundo turno? Então, no nosso modelo eleitoral, é importante lembrar que em colégios eleitorais acima de 200 mil eleitores, é necessário que haja segundo turno para que a maioria conseguida por um candidato não seja uma maioria de 40%, 30%. É a ideia de maioria absoluta, ou seja, 50% mais um. Então, todo candidato tem que ter 50% mais um, porque isso resolve o problema de foi escolhido efetivamente pela maioria dos votos válidos. Então, por isso a necessidade do segundo turno, e aí você tem rearranjos, acordos e tudo mais. Agora, no segundo turno, os debates retornam, né? Tem que retornar, tem que ter debate, tempo de televisão, horário eleitoral gratuito, TV e rádio, né? Propaganda, corpo a corpo, tudo isso. Mas agora você tem uma definição muito maior, né? Porque agora é um ou outro. Você não tem as outras opções. Mais, né? Você tem um afunilamento. E isso vai trazer, e é importante isso daí, né? Porque vai tentar colocar no debate as principais questões. Então, quais são as principais questões do Brasil hoje? Ainda é a questão da economia. Porque a economia, resolvendo a economia, você resolve todos os outros problemas. Desemprego, você resolve o problema da educação, você vai para outros temas. O que ficou faltando lá no primeiro? Meio ambiente é um tema importante para o mundo e a gente praticamente não debateu no Brasil. Nem deu tempo, né? Porque não deu tempo e eles fugiram do debate, né? Isso não foi pautado. Nas eleições anteriores, quando Marina Silva integrava as campanhas, veja... Ela levantava muito essa bandeira e falava-se muito disso, né? A importância de um candidato que necessariamente não ganhará as eleições, mas ele pauta o debate. Então, a gente discutiu mais meio ambiente nas eleições passadas do que nessa. Então, nesse momento, a gente precisa discutir as questões preponderantes, que é essencialmente a economia do Brasil. Porque a economia eu resolvo o desemprego e eu resolvo a vida das pessoas. E com relação aos apoios, né, que estão sendo anunciados, eles realmente podem fazer a diferença no próximo dia 30, quando a gente vai às urnas? E eu aproveito para perguntar também dos apoios não só nacionais, mas também do governo do Estado. Então vamos começar pelo fim, né? Governo do Estado. Nós temos 4 candidatos, né? 4 candidatos mais competitivos, 2 estão no segundo turno e 2 tiveram ali 10% e 15% das intenções de voto. O que é importante agora é que os candidatos que estão no segundo turno, notadamente, ou buscam ou recebem apoio, né, dos candidatos que perderam. O apoio é importante. Agora, tem uma coisa fundamental no apoio, que se chama time. Se o candidato que perdeu demorar muito para informar a quem ele vai ceder o seu apoio, é como se ele perdesse aquilo que a gente chama de militância. Ou seja, como se ele perdesse o poder de influência sobre as pessoas que votaram nele. E já não é tão grande, né? Dizer que eu dou apoio, eu cedo apoio, não quer dizer que eu estou transferindo automaticamente os meus votos do primeiro turno. Agora, é importante, é simbólico. E isso acontece também no cenário nacional. Quando a gente olha para o cenário nacional, aí você tem o apoio vai depender dos estados. Até porque os partidos de quem está apoiando também vai querer fazer parte ali daquele governo, né? Exatamente. A ideia do apoio no cenário nacional é o partido que integra o candidato vitorioso pode ganhar espaço dentro do governo. Isso. É o que a gente chama de coalizão, né? Ele monta um bloco que vai ajudar a governar. Então, isso já é uma lógica. De novo, não necessariamente o partido consegue transferir os votos, né? Não necessariamente dizer que apoia implica em dizer que todos os votos serão transferidos. Agora, tem um outro elemento aí muito importante em relação aos apoios, é que no segundo turno, essas eleições de segundo turno, ela perde cabos eleitorais.
deputados federais, deputados estaduais e senadores já resolveram as suas eleições. A sua situação, é. Aí não tem por que ficar puxando sardinha, né? Aquele que ganhou pode fazer corpo mole e não ir para a rua e não pedir voto. Porque, veja, como é que eu explico isso? Toda a estrutura de um candidato proporcional, deputado estadual, deputado federal, ela é montada até o dia da eleição. Ele não monta uma estrutura, ele não pensa em projetar uma estrutura para depois das eleições, para o segundo turno, porque para ele não faz sentido prático. Como ele estabeleceu tudo para o primeiro turno, é difícil para ele ir à rua depois das eleições, depois dos votos do primeiro turno. E o candidato que perdeu tem menos incentivos ainda, porque ele não terá cargo, então ele vai aumentar as suas contas a pagar por um candidato que pode não ceder espaço para ele, que ele está tentando apoiar. Isso acontece para deputados e senadores, federais e estaduais acontece para deputados e senadores. Segundo o TSE, a gente teve cerca de 20% de abstenções no primeiro turno. Você acha que existe algum indicativo de que esse número se mantenha no segundo turno ou a tendência é que essas pessoas decidam participar do processo eleitoral, seja votando com consciência ou pelo voto útil? Na noite de domingo, na apuração, o ministro Alexandre de Moraes fez uma fala e ele disse: a nossa taxa de abstenção está dentro do esperado. Aí ele comparou com os anos anteriores, mais ou menos de novo, 20 pontos, 20 pontos percentuais. O que é que a gente tem para o segundo turno? Normalmente um crescimento dessa taxa de abstenção. Por quê? Porque o eleitor pode estabelecer compromisso com o deputado estadual, com o deputado federal ou com o governador. E no segundo turno essas figuras podem não estar presentes, né? Então o deputado estadual não vai mais dar estrutura para você sair de casa. No seu estado o governador já pode ter sido eleito. Então veja, parte dos votos eu não tenho mais compromisso. Então eu posso não agregar mais tanta vontade de ir até a sessão de votação e isso aumenta a taxa de abstenção. É um dos motivos pelo qual. O que pode reduzir essa taxa de abstenção? A necessidade de manter o atual governo, então você pode ser ideologicamente muito envolvido com isso, ou de mudar o governo, então você pode ser também ideologicamente muito envolvido com isso. Quando é que a gente vai saber disso? Só com a apuração, mas em tese essas são as possíveis hipóteses que explicam aumento ou redução da taxa de abstenção. Ranulfo, para a gente encerrar, eu queria que você desse aí as considerações finais, né, para o eleitor agora nesse segundo turno. Considerações finais. Proposta é muito importante, né? O candidato ele tem que ser muito claro nas suas propostas, porque eu posso cobrar. A ideia, e outra coisa, aí isso é fundamental, Estela, porque a gente tem o advento da reeleição no Brasil para o cargo do Executivo. Porque quando o candidato, no primeiro mandato, está cumprindo o seu primeiro mandato e ele não cumpre com as suas promessas, e há uma tendência de que ele seja punido pelo eleitor. Essa punição é exatamente o eleitor está dizendo para ele: você não cumpriu com o que você prometeu. Se ele cumprir, se ele atende, aí ele tem direito a uma reeleição, a um segundo mandato. E só. É um modelo, nosso modelo democrático só permite uma. Então veja, proposta continua sendo o cerne de toda a campanha política e o que vai definir o futuro da sociedade. Super obrigada, viu, pela sua participação em mais um Ponto Contra Ponto, ensinando a gente aí e ajudando a analisar esse cenário. Eu que agradeço, sempre à disposição. Muito obrigado, Estela. Valeu. É isso, né, gente? O Ponto e Contraponto fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo sábado. Tchau, tchau.